Olá pessoal, vamos continuar nossa aula sobre variáveis aleatórias, continuando o assunto sobre variância de uma variável aleatória discreta. E para começar, vamos ver este exemplo. O tempo t em minutos necessário para um operário processar certa peça é uma variável aleatória com essa distribuição. Então t varia de 2 até 7 com essas probabilidades. Primeira pergunta. Calcule o tempo médio de processamento de uma peça. Aqui o que está pedindo é a esperança de t. E esperança de t, a gente já aprendeu que é uma média ponderada entre os valores possíveis de t com as suas respectivas probabilidades. Então fica t1 vezes p de t1 mais T2 vezes P de T2, T3 vezes P de T3, até o T6 vezes P de T6. Substituindo os valores, a gente tem 2 vezes 0,1, 3 vezes 0,1, até o 7 vezes 0,1, resultando em 4,6. Então, o tempo médio que um operário gasta para processar uma peça é de 4,6 minutos. Vamos ver a segunda pergunta. Calcule a variância de t. Para calcular a variância de t, a gente aprendeu na aula passada que a gente precisa de duas quantidades, a esperança de t e a esperança de t ao quadrado. Então, a gente vai calcular primeiro essa esperança de t ao quadrado para depois chegar na variância. Então, esperança de t ao quadrado é t1 ao quadrado vezes p de t1 mais t2 ao quadrado vezes p de t2 e isso até o t6 ao quadrado vezes p de t6. Substituindo os valores, a gente tem 4 vezes 0,1, então esse 4 é o 2 ao quadrado, 9 vezes 0,1, até o 49, que é o 7 vezes 7, vezes 0,1, resultando em 23,2. Então, agora fica fácil encontrar a variância de t, que é a esperança de t ao quadrado menos o quadrado da esperança de t. Então, a primeira quantidade é o 23,2 e a segunda é 21,6, resultando em 2,04. E agora vamos ver algumas propriedades da variância. E assim como em esperança, em que tínhamos algumas propriedades bastante específicas, em variância também temos, mas é um pouquinho diferente. Veja, a variância de ax mais b, em que a e b são constantes, é igual a ao quadrado vezes variância de x. Ou seja, o a que está multiplicando a variável aleatória, ele sai ao quadrado. E o b que está somando, ele some. E isso ocorre porque a variância de uma constante, como nesse caso o b, ela é zero. Constante não varia. Então, a gente tem este resultado para o caso de variância. E veja que é um pouco diferente da esperança. Nós não vamos demonstrar especificamente estas propriedades, mas é importante sabê-las porque iremos utilizá-las no futuro. E agora que já vimos tudo sobre o caso discreto, sobre esperança e variância, na aula de hoje nós iremos estender estes conceitos para o caso contínuo. A começar então pela esperança. Dada uma variável aleatória x, a gente chama a esperança a seguinte quantidade. Para o caso discreto, é essa somatória de xi, p de xi. Agora, para o caso contínuo, o passo é muito simples. É simplesmente considerar, ao invés de uma somatória, uma integral. Mas é uma integral de menos infinito a infinito de x f de x. Então, se a gente compreendeu muito bem o caso discreto, o caso contínuo não vai ter grandes dificuldades. Além disso,
aquelas propriedades que nós vimos para o caso discreto também são válidas para o caso contínuo. Evidentemente, as demonstrações passarão, ao invés de somatória, por integrais, mas o resultado permanece. Vamos ver um exemplo. Seja k uma constante real e x uma variável aleatória com densidade dada por x menos 1 sobre k, se o x estiver entre 1 e 3, e 0, caso contrário. Primeira pergunta. Calcule o valor de k. Como f é uma densidade de probabilidade de uma variável aleatória x, a gente sabe que a integral de menos infinito a infinito de f de x dx deve ser igual a 1. Mas essa integral é, na verdade, de menos infinito a 1 da f, que é igual a 0, nesse intervalo, mais uma integral de 1 a 3 da f, que agora assume x menos 1 sobre k, mais a terceira parte, que é de 3 ao infinito, da f de x, que novamente assume o valor 0. Isso tudo deve ser igualado, então, a 1, porque a f de x é de fato uma FDP. Agora, a única integral positiva que nós temos é essa central, que resolvendo, chegamos nessa quantidade e igualamos a 1. Consequentemente, o nosso k fica sendo igual a 2. Ou seja, quando k vale 2, a minha f de x de fato é uma FDP. Segunda pergunta. Calcule o valor esperado de x. Note que agora x é uma variável aleatória contínua. Então, a esperança de x é a integral de menos infinito a infinito de x vezes f de x, que fica sendo integral de 1 a 3, porque as outras partes a gente já viu que vai dar 0, de x vezes f de x, que agora veja que eu substituí o k por 2. Resolvendo essa integral, a gente chega nessa quantidade que dá 14 sobre 6. Então, essa é a minha esperança da variável aleatória contínua x. Vamos ver mais um exemplo. O ponteiro dos segundos de um relógio mecânico, ele pode parar a qualquer momento devido a um defeito técnico ou término da bateria. Então, nessa figura, a gente tem a representação desse relógio mecânico. E considere a variável aleatória x como sendo o ângulo em que o ponteiro dos segundos forma com esse eixo vertical. Então, é essa representação em vermelho aqui na figura. Esse exemplo a gente já fez em aulas passadas, mas agora a pergunta é outra. Assumindo que temos esta FDP, que é igual a 1 sobre 360, se o x estiver entre 0 e 360 e 0 caso contrário, qual é a esperança de x? Novamente, esperança de x é a integral agora de 0 a 360 de x vezes f de x, que resolvendo chegamos nessa quantidade que dá 180 graus. Ou seja, a esperança da variável aleatória x é igual a 180. E no gráfico, olha que interessante, é esse ponto aqui, que representa o centro de massa dessa densidade. E assim como vimos a esperança de uma variável aleatória contínua como uma extensão natural do caso discreto, a variância também é a mesma coisa. Então, variância de x continua sendo a esperança de x menos a esperança de x ao quadrado, ou seja, o desvio quadrático esperado em torno da minha esperança. Mas agora isso é representado por esse x menos esperança de x ao quadrado, que é uma h de x vezes f de x. Então, não mudou quase nada. A única coisa que se alterou foi, ao invés de utilizarmos somatória, vamos utilizar integrais. E chegamos na mesma representação do caso discreto.
Então, se quisermos encontrar qualquer variância agora de uma variável aleatória contínua, o processo será exatamente o mesmo. Encontrar a esperança de x ao quadrado e subtrair do quadrado da esperança de x. Além disso, aquelas propriedades que vimos no início da aula também permanecem. Então, a variância de ax mais b continua sendo a ao quadrado vezes variância de x. Vamos ver um exemplo. Seja x a variável aleatória cuja densidade é dada por f de x igual a 2x, quando x está entre 0 e 1, e 0 caso contrário. Primeira pergunta, calcule a esperança de x. Ora, Eduardo, esperança de x é simplesmente integral agora de 0 a 1 de x vezes f de x, que resulta nessa quantidade que dá 2/3. Então, a esperança dessa variável aleatória, o centro de massa dessa densidade, está em 2/3. Segunda pergunta, a variância de x. Para calcular a variância de x, precisamos encontrar a esperança de x, que já foi feita, e agora a esperança de x ao quadrado. Então, esperança de x ao quadrado é a integral de 0 a 1, agora de x ao quadrado, vezes f de x, que isso dá essa quantidade, resultando em meio. Consequentemente, a variância que é dada pela esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança fica sendo meio menos 2/3, que foi a esperança que a gente já encontrou, elevado ao quadrado, resultando em 1/18. Então, essa é a variância da minha variável aleatória contínua x. E a gente termina aqui mais essa aula sobre variáveis aleatórias, na qual a gente aprendeu sobre algumas propriedades da variância, além da esperança e variância para casos contínuos.